Quero nesta manhã saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, irmãs, telespectadores, nós queremos falar sobre um assunto muito importante para o viver de cada um de nós. Estamos iniciando um novo ano. Novo ano, novo começo. Sempre nós, no final do ano, fazemos essas reflexões. Nós agradecemos a Deus, elaboramos na nossa consciência, pelo menos, os projetos para o ano que chegou. Muitos de nós fizemos isto. Porque quantos de nós, acredito que quase a totalidade, gostaríamos de ter um novo começo? Eu lembro que quando eu fico pensando, lá na minha infância, adolescência, e os anos que eu vivi até chegar a essa juventude que eu tenho hoje, eu fico imaginando, e eu acho que isso também passa na cabeça de muitas pessoas, o que eu poderia ter feito diferente. E a gente vai ver que são inúmeras coisas, que se nós fôssemos começar de novo, nós faríamos diferente. Isso é, se nós tivéssemos vida para viver mais. Então, gostaríamos de fazer mudanças, vamos dizer assim, radicais na nossa vida. Porém, essas coisas só acontecem nos nossos sonhos. Pois, na verdade, não podemos acrescentar nada à nossa existência. Nós não somos o Criador. Muitas vezes queremos dar uma de Criador. Não somos Criador. Nós fomos criados por Deus. Deus foi quem nos criou. E é interessante que é algo maravilhoso, a criação de Deus. Deus nos gerou de forma extraordinária, fantástica, magnífica. É quase impossível nós podermos descrever esse processo. Aliás, não sabemos como isso acontece, mas Deus sabe. Então, Ele é o nosso Deus. Tudo na nossa vida, tudo na existência, começou com Deus. Os homens, às vezes, tentam dar uma de semideuses em questão da vida. Eu fico pensando, como teremos as respostas para a nossa forma de agir, para a nossa forma de viver da melhor maneira possível? Planejamos, estabelecemos meta, temos um propósito. Mas muitas vezes as perguntas que nos fazemos quanto ao futuro, quanto às nossas metas, os nossos propósitos, ficamos perguntando, ficamos imaginando o que vem pela frente. Alguma coisa possa ser feita. O que é que eu posso fazer? Como eu devo agir? E quais são os meus propósitos? Quais são os meus planos? Quais as minhas metas? O importante é que nós não temos o controle da nossa vida diante de nós. Mas existe uma resposta com a qual nós podemos nos apegar. O novo começo é a nossa única esperança, pois a vida
se move sempre para frente. Mesmo quando nós olhamos para trás, não é o que aconteceu, mas o que está prestes a acontecer é muito mais importante. Eu costumo lembrar para mim mesmo muitas vezes, se eu olhar e me apegar às coisas do passado, não as boas, mas as coisas ruins que aconteceram no passado, e as oportunidades que perdi, eu iria entrar nessa da depressão. Se eu for focar desesperadamente no futuro e perceber que algo não está dando certo, ou colocar barreiras impossíveis diante de mim, eu vou ficar com ansiedade, eu vou adoecer. E aí? Eu digo que existe uma esperança. Quando eu olho para trás, acontece algo de ruim. Para o futuro, a ansiedade. E o que eu devo fazer? Hoje, focar no hoje. Hoje. Fazer o melhor hoje. Hoje, domingo, 5 de agosto. Eu tenho que fazer o melhor. Então é viver cada dia na sua plenitude. No início do livro de Atos, nós encontramos Jesus ministrando aos seus discípulos. E aliás, nós vamos ler esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Aliás, capítulo 1. Iniciando com o verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. Vamos ler até o 11. Diz assim: porque na verdade, aliás, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levantado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Bem, então, como eu dizia, a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus. Para que nós tenhamos um novo começo e um novo ano, digamos assim, maravilhoso, nós precisamos confiar no plano de Deus. As perguntas e as tentativas que nós fazemos e as respostas que buscamos a partir de nós mesmos, sempre perguntando a nós, não temos as respostas, porque, como eu citei anteriormente, nós não somos o Criador. Existe um manual que dá as respostas que nós queremos. É o manual do Criador. Cada objeto criado tem o seu Criador, normalmente hoje, um celular, um computador, uma máquina qualquer, vem com um manual, mostrando a sua utilidade e os cuidados que você tem. Deus também fez isso, aliás, as pessoas aprenderam com Deus,
criou este manual para que nós buscássemos a resposta. Então, tudo começa a partir de Deus. O novo começo que precisamos na nossa vida, ele é descoberto à medida que nós confiamos no plano de Deus. Nem sempre é fácil confiar em Deus. Estranho isso, mas nem sempre é fácil. Muitas vezes nós dizemos assim, eu confio em Deus. Mas quando chega a hora da prova, nós trememos, nós nos acovardamos, nós temos medo, porque nem sempre é fácil seguir o seu plano. Às vezes falta-nos compreensão, há perguntas que não têm resposta, e a falta dessas respostas nos param. O medo de não saber como Deus vai resolver as coisas, isso nos segura. Porque mesmo quando nós colocamos as coisas diante de Deus, processamos na nossa mente como Deus vai fazer. Queremos ditar para Deus o que Ele vai fazer. Às vezes não percebemos isso. Digo a vocês, eu tenho me surpreendido muitas vezes. Eu sempre fazia isso. Sempre fazia isso. Mas hoje eu coloco diante de Deus aquela necessidade que Ele já sabe. Aquilo que Ele já conhece. E sabe o que eu faço? Eu descanso. Eu espero em Deus. Fazendo a minha parte, porque a parte é algumas coisas que pertencem a nós. Mas o restante, o que é impossível para mim, diz a palavra, é possível para Deus. Para Deus não há impossível. Se as nossas necessidades estão dentro dos seus planos, precisamos orar e colocar diante de Deus. Então, o primeiro passo para que nós possamos ter um novo começo é confiar no plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Muitas vezes nós pensamos e ficamos perguntando, mas o que Deus quer de mim? Que pergunta, o que Deus quer de mim? Sabe o que Deus quer de nós? Apenas a nossa fidelidade. Ele quer a nossa vida, Ele quer o nosso coração. Existe um texto que diz, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Por quê? No nosso coração estão os sentimentos, mas a nossa vida não é feita de sentimentos. E esses sentimentos que surgem, eles partem a partir do centro da nossa vida, do comando local de cada um de nós, que é o nosso cérebro. E o que eu preciso fazer? Preciso crer. Preciso crer. Às vezes converso com algumas pessoas acerca de algumas coisas e as pessoas dizem assim, eu não senti de Deus. Eu não senti de Deus. E eu digo, não é para sentir, é para crer. Crer é acreditar, crer é confiar. Não é para sentir, é para confiar. E quando Jesus foi assunto aos céus, Ele já havia dado uma missão para os seus discípulos, de pregar o Evangelho até os confins da terra, começando por Jerusalém. Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Já havia dado essa missão para Ele. Mas eles ficaram olhando para cima. E agora? Vou subir com Ele? Vou tentar me agarrar e seguir com Ele agora, como sempre eu segui aqui? Aí aparece dois, eu digo que são anjos, né? 2 homens de branco. E disse, o que é que vocês estão olhando? O que é que vocês estão fazendo aí de cara para cima? Olhe, este que vocês estão vendo subir, ele voltará. Da mesma maneira como ele subiu, ele descerá para completar a sua missão. Para completar a sua missão.
E eles conheciam, Jesus já havia ensinado, eles sabiam que Jesus ressuscitou, era testemunha da ressurreição. O que é que eles teriam? Agora apenas que confiar. Os dois homens que apareceram de branco ali, eles queriam dizer algo para eles. A missão não acabou. A missão está começando agora. Na tradição judia, vou falar um pouco sobre a ressurreição. Na tradição judia, aquelas famílias nobres tinham seus servos. Na hora das refeições, eles colocavam a mesa, preparavam tudo e depois se ausentavam para que os seus senhores se alimentassem e ficassem à vontade. Eles tinham um guardanapo dobrado, que era desdobrado e era utilizado. O servo ficava de olho para saber em que hora poderia entrar para recolher os restos, fazer a limpeza. Se ele observasse que o guardanapo ainda estava dobrado, ele não entrava, ele esperava. Isso queria dizer, não terminou. Se ele tivesse jogado, significava que ele poderia, jogado assim espalhado, significava que ele poderia entrar. Então o que eu quero lembrar com isso? Que eles haviam observado algo na ressurreição de Jesus. Os lençóis estavam lá, no fundo do sepulcro, lá de qualquer jeito, jogado lá. Mas eles viram que em cima tinha o lenço que estava sobre a sua cabeça, estava dobrado. Jesus estava lembrando para eles, o trabalho não está acabado. A missão não está acabada. Meus irmãos, esse simbolismo que estava ali na ressurreição, Jesus disse também para cada um de nós, a missão não foi acabada. Há muito para ser feito. Jesus havia falado para seus discípulos sobre a sua missão e a sua vinda. Eles queriam saber como Deus iria cumprir aquele propósito, ou quando iria acontecer. Senhor, será nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Jesus disse simplesmente para eles, isso não cabe a vós, está sob os cuidados de Deus. Porque se fizesse isso, dissesse como eles fariam aperreando Jesus, para que acontecesse logo, para não passar por aquelas tribulações que haviam sido também ensinadas e anunciadas. Seria um terror. Era capaz de pegar Jesus e agora pressioná-lo para que ele fizesse aquilo que ele estava dizendo. Mas não. Eles tinham uma coisa a cumprir. Algo que eles precisavam fazer. Obedecer a Ele. Porque Deus iria cumprir o seu propósito. Eles teriam que anunciar o Evangelho em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Jesus também disse aos seus discípulos que eles deveriam testemunhar. Os discípulos estavam
os 11 ou mais, com a multidão, aqui diz um outro texto que já eram mais de 400 testemunhas, estavam lá no Monte das Oliveiras, e Jesus manda eles voltarem para onde? Para Jerusalém. Isso não era algo bom, do ponto de vista deles. Eles estavam amedrontados com os judeus. Eles estavam, tem um outro texto que cita, que eles estavam com a porta fechada. Por quê? Porque eles estavam amedrontados. Eles estavam com medo. Estavam com medo. Era perigoso para eles. Jesus ainda diz outras coisas que não seria fácil para eles. E o que seria? Seria pregar também aos gentios. Que eles odiavam. Que eles chamavam de cães. Chamavam de cães. Eles não se comunicavam com eles. Então, o desejo, acredito, natural, seria correr, seria cair fora, e não ficar em Jerusalém. Mas Jesus os preparou antes. Lembra que depois da ressurreição de Jesus, ele passou 40 dias com os discípulos, diz que ele lhes ensinava muitas coisas. Jesus passou 40 dias preparando os discípulos para o início da sua jornada, do compartilhamento. Bom, então, Deus é o Criador. Nós somos suas criaturas. Nada na nossa vida acontece por acaso. Nós queremos muitas vezes resolver as coisas a partir do nosso próprio ponto de vista. E nos esquecemos do manual do Criador. O que eu quero lembrar com isso, gente? A sabedoria. Para termos um ano de 2025 vitorioso, eu não digo sem problemas não, vitorioso, é nos agarrarmos à sua palavra, é torná-lo nosso manual prático de vida. Muitas vezes nós falamos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Fé, confiança, acreditar, mas também praticar. Nada acontece por acaso. É necessário, é crucial acreditar que Deus tem um plano para nós, no seu reino. Tem um plano para nós no seu reino. E então, se nós confiamos, se nós acreditamos, se nós colocamos a nossa vida sob a direção dele, todo o plano que ele tem para nós será bem sucedido. Lembram do perspectiva? Vocês acham que eu sou corajoso? Vocês acham que eu tenho poder para alguma coisa? Não, gente. Foi algo mais difícil da minha vida. Mais difícil da minha vida. Quando eu chegava nas localidades, que os pastores pediam tempo, me diziam assim, uns 5 minutos no máximo, né? Eu não queria 5 minutos. Eu queria falar meia hora. Então eram muitas dificuldades. Gente que você oferecia, diz assim, não, eu não quero. Pastores que diziam, isso está fora, é diferente da minha forma de trabalhar, não é desse jeito que eu faço, eu estou muito contente só com aquilo que eu pratico e pronto. Então, os mais diferentes, isso aí, doía aqui dentro, que eu olhava assim, meu Deus,
quantas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que ainda estão feitos índios, adorando o sol e a lua, adorando a natureza, com a ideia muito vaga de um ser superior, e não conhecem este ser. Eu dizia assim: eu acredito, eu vi, eu sei, está na Bíblia. O propósito de Deus é que todos os povos sejam adorados. Por isso, meus irmãos, eu vou encerrar com a introdução. Olha, a Bíblia diz uma coisa para nós. Todo mundo, até as crianças sabem, que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe o que é? Todas as coisas para a glória de Deus. Então, o meu agir, o meu fazer, o meu realizar, ou deixar de fazer isso ou fazer aquilo, se está sob a direção de Deus, Ele será glorificado através da minha e da sua vida. Façais tudo para a glória de Deus. Mas eu quero encerrar com um texto de Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, com uma oração que está aqui em Efésios capítulo 3. Vamos ler os versos 16 e 19, encerrando então nossa fala nessa manhã. Efésios capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados ou arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que Deus habite plenamente no viver de cada um de nós, e Ele fará isso. A prática da meditação na palavra, da oração e do fazer, do realizar. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe você também, que está nos ouvindo pelas redes sociais. Um bom dia a todos, no nome de Jesus.